Olá, estamos de volta para mais uma aula de arte e hoje vamos falar de teatro de rua. Vocês se lembram que na nossa aula anterior nós falamos de teatro? Isso, hoje estamos dando continuidade e vamos falar de uma das formas de teatro. E hoje vamos falar do teatro de rua. Professor, o que é teatro de rua? Teatro de rua é aquele que é uma modalidade diferente, ela não acontece no espaço físico, né? Onde tem o teatro, onde tem todos os recursos para que uma peça teatral seja feita, né, e muito bem feita. No teatro de rua, ao contrário, usamos praças, estações de metrô, rodoviárias, enfim, espaço público aberto. E, na sua grande maioria, aquele espaço faz parte da peça teatral, né? Porque no teatro de rua, como acabei de falar que nós vamos usar os espaços, aqueles espaços acabam sendo parte cenográfica da peça teatral. Então, vamos recapitular um pouquinho. O teatro de rua, ele acontece fora do espaço físico do teatro, né? Da espessura ali que é o teatro mesmo. Então, o teatro de rua, gente, é muito bacana, porque ele acaba dialogando com a vida, com as pessoas que passam em volta, com tudo que temos em volta, né? Imagina você uma estação de metrô, uma rodoviária. O que acontece ali? Tem pessoas circulando, né? Que estão viajando. O que elas trazem com elas? Malas, né? Então, tudo isso pode fazer parte da encenação teatral. E muitas vezes nesses teatros, os atores e as atrizes que estão ali, eles acabam utilizando pessoas que estão circulando para fazer parte daquela brincadeira que é o teatro de rua. Por exemplo, como eu disse anteriormente, ele faz parte de um espaço aberto, né? E as atrizes e os atores, eles fazem parte de um conjunto, né, que está ali presente naquele momento. Então, eles usam muito, como eu já disse, o corpo para se expressar, a voz para construir, né? Outra coisa, gente, no teatro de rua, a voz é sempre num tom mais alto, mais elevado, né? Por quê? Quem sabe por quê? Porque o teatro de rua, o que acontece? Tem várias coisas em volta, ruídos. Então, nisso precisa-se que os atores e atrizes tenham uma voz ainda mais preparada para poder fazer ser ouvido, né? Então, assim, a voz é muito importante no teatro de rua, né? O espaço aberto, como eu já disse, e tem muita relação com as artes de circo, porque usa-se muito a expressão corporal e a expressão facial. Aqui uma ideia que eu trouxe para vocês. O que vocês imaginem quando vocês visualizam essa imagem? É um teatro de rua triste? Não, né? Dá para ver na imagem um teatro de rua alegre. Então é isso que eu disse anteriormente. A expressão facial, corporal, os instrumentos, que faz com que percebamos que estamos falando de um teatro alegre, de um movimento de música. Aqui também, olha bem essa imagem. Temos um rei, tudo muito colorido. Também nos dá a ideia de que estamos falando de um momento alegre, né? De um teatro de rua onde as pessoas estão gritando alegria, estão explorando amor, estão falando de coisas boas. Podem ver em volta que o espaço aberto traz a natureza, né? Ao fundo. Parece estar numa praça. Vejam que no fundo tem crianças. Gente, muito bom falar que o teatro de rua atrai muito os olhares. Você já parou perto de uma encenação, num teatro de rua, alguém tocando uma música, declamando uma poesia? Tudo isso pode ser teatro de rua, porque é o espaço que estamos ali externo. Então, a pessoa vem, faz uma apresentação naquele espaço externo. Pode ser aí, do lado da porta da sua casa, na pracinha. Vamos falar novamente desses locais externos, que pode ser a praça, a rodoviária, que pode ser aí a estação de trem aqui. Então, enfim, pode ser vários espaços. E, como eu disse,
vamos frisar mais uma vez que esse teatro de rua é diferente porque não temos um palco, ele acontece no meio em que estamos inseridos, tá, gente? Olha, a função do teatro na nossa vida é muito bacana. Ela nos faz perder a nossa timidez, aprender a falar com mais clareza em público. Então, o teatro tem muitos benefícios na nossa vida de estudante. Na sua, que está aí quando vai para a aula de teatro, mas eu tenho vergonha, eu não consigo falar. A preparação, o antes, vai te ajudar. Procure um espelho, vai para frente do espelho e fale para você mesma a sua fala do teatro. Isso vai te ajudar muito, porque o teatro, ele estimula o autoconhecimento e a comunicação. O que é isso? Ele estimula você a se conhecer, a se preparar, a se tornar melhor nas suas falas, nos seus gestos. Às vezes você ensaia e você fica um pouco preso. Aí, à medida que você vai ensaiando novamente, você já consegue fazer aquilo com mais naturalidade. Nossa, como foi bacana! Isso significa que você aprendeu a se comunicar com o corpo. Porque no teatro, o nosso corpo se comunica. Não é só a nossa voz. A nossa expressão aumenta o senso de responsabilidade e comprometimento. O que é isso? Aumentar o senso, quer dizer, aumentar o nosso compromisso com aquela peça, com aquele horário, a nossa disciplina, a buscar melhorar. Como eu falei para você, ir para frente do espelho, se preparar, falar. Isso faz você perder a timidez e ter segurança da sua fala. Faça esse teste quando você estiver fazendo uma peça na sua escola. Outra coisa, aumenta a autoestima de crianças e adolescentes. Gente, isso é muito verdade, viu? Porque quando você começa, você pega uma peça lá para ensaiar, você fica preso. À medida que você vai ensaiando, você se sente mais, olha, eu estou conseguindo bem melhor. Isso se chama autoestima. Então, o teatro, ele faz com que você libere essa energia bacana, liberdade mesmo de fala, de expressão corporal, e aumenta a sua autoestima. Favorece a interação entre os alunos. Por quê? Porque quando você está ali fazendo um teatro, você está dialogando, está vivendo uma história, então você tem ali uma convivência com outros alunos, outras crianças. Eleva o interesse pela leitura e estimula a criatividade. Eu gosto disso. Por quê? Quando você vai preparar um teatro, você vai ler, né? Então você vai ler a história, você vai incorporar o personagem. Você é como se não fosse você naquele momento. Você é o personagem que você está vivendo. E para isso você precisa ler muito e usar a criatividade. Por que usar a criatividade? Porque se você vai fazer papel de um rei, você vai se comportar como um rei, vai preparar o seu figurino. Então tudo isso faz estimular a sua criatividade, faz você querer pesquisar. Como que eu posso fazer uma coroa diferente? Ou uma roupa? Então tudo isso é o estímulo à sua criatividade. E favorece, né, como eu já disse anteriormente, a consciência corporal. O que é isso? Te ajuda a saber movimentar com o seu corpo diante da peça teatral. Por exemplo, se é uma peça triste, você não vai ficar serelepe, né, brincando. Você vai ter uma expressão corporal triste. Então, tudo isso você aprende, de acordo com a história, como seu corpo se comporta diante daquele momento. E eu hoje quero falar para vocês sobre um teatrinho que eu vou fazer aqui agora, que pode ser feito aí na sua casa, que pode ser feito na sua rua, que pode ser feito em qualquer lugar. E que eu vou usar também a minha expressão corporal e facial para te contar uma pequena história. Alguém provavelmente já conhece essa história que chama A Ilha dos Sentimentos. E em um passo de mágicas, eu estou em uma ilha. Só que essa ilha é diferente. É a ilha dos sentimentos, onde moravam todos os sentimentos. O amor, a alegria, a tristeza, a sabedoria, a vaidade. Era uma ilha recheada de sentimentos. E lá estava o amor. Um belo dia, os moradores da ilha, que eram os sentimentos, receberam uma triste notícia.
a ilha ia se afundar. E os sentimentos precisavam sair dali. Mas o amor resolveu ficar com a ilha. Até não tinha mais jeito para ele sair, ele resolveu ficar. Eu vou ficar. Eu quero ficar os últimos momentos com a ilha. Só que de repente os barcos dos sentimentos começaram a ir embora. Veio o barco da alegria, saltitantes, pulando de alegria, cantarolando. E o amor perguntou para a alegria se podia levá-lo. Mas ela tão alegre, tão sorridente, tão saltitante, que nem ouviu a fala do amor. E foi navegando, navegando, até sumir no horizonte. De repente, veio a tristeza, muito triste, solitária, chorando. Seguia bem calmamente, indo, triste, e ouviu a voz do amor, pedindo que levasse com ele. E ela disse: não, eu não posso, estou muito triste, eu gosto de ficar sozinha, sinto muito amor. E seguiu navegando, navegando, até sumir no horizonte. Veio um outro barco, o barco da riqueza, cheio de joias, prata, ouro, mas muita riqueza, diamantes, caras diamantes, gente, maravilhosos. E lá vai navegando. De repente, o amor fala: riqueza, me leve com você. Riqueza disse: não, de jeito nenhum. Você não tem espaço no meu barco, porque eu tenho minhas joias. Eu não posso tirar uma joia para levar você, amor. Eu tenho que levar meus brincos, meus cordões, minhas pulseiras, meus diamantes. Sinto muito. Então a riqueza saiu navegando, navegando, até sumir no horizonte. Veio a vaidade. A vaidade toda sorridente, toda maquiada, um barco muito lindo. Sabe aquele barco todo pintado, maravilhoso? Lá vai a vaidade, lá vai. O barquinho mais lindinho, pintura novinha. E o amor disse: vaidade, me leve com você. A vaidade disse: eu? Jamais! Você vai arranhar a minha pintura. Você vai sujar o meu barco. Eu não vou te levar. E eu não sinto muito. Não sinto porque eu jamais deixaria alguém me sujar. Tchau, amor, estou com pressa. E foi embora navegando, navegando, até sumir no horizonte. E de repente apareceu um barquinho que já estava indo navegando e viu o amor lá no cantinho e gritou: amor, venha comigo. E o amor veio rapidamente e veio e entrou dentro do barquinho. E ele foi navegando, navegando, até que ele encontrou um outro barco. E aí o outro barco disse: bom dia, tempo. E o tempo disse: bom dia, sabedoria. E foi aí que o amor entendeu que estava no barco do tempo. E ele viu e entendeu que só o amor e o tempo podem se compreender, que o tempo pode valorizar, entender um amor. E é assim que eu termino essa historinha de hoje, cantando uma musiquinha para você. Tempo, somente o tempo pode entender um grande amor. Tempo, somente o tempo pode entender um grande amor. E para acessar as nossas atividades na plataforma, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV, e acompanhe por lá todas as atividades, todas as novidades. Um abraço e até a próxima!